Sejam bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre a ditadura militar. Como nós vimos no vídeo do populismo, o regime militar inicia quando há um golpe sobre o presidente João Goulart. Então o presidente João Goulart, no final do seu mandato, está fazendo bastante pressão para conseguir implementar as reformas de base. A gente tem um comício simbólico em que ele faz esse discurso pela necessidade dessas reformas sociais no Brasil. E a gente também tem parcela da sociedade e depois os militares indo contra o João Goulart, atacando, acusando de ter um projeto comunista para o Brasil, que vai ser simbolicamente também representado um pouco antes dos acontecimentos que a gente vai ver aqui, com a marcha, né? Vai acontecer ali às vésperas também do golpe militar. Muito bem, isso a gente viu no vídeo passado. O que acontece? Logo depois a isso, a gente observa que o João Goulart, ele faz um discurso sobre as reformas de base, em que ele acaba se remetendo a membros, inclusive, das forças militares, mas de menor escalão, dentro das Forças Armadas, sargentos, por exemplo. E o alto escalão das Forças Armadas vê isso com muito receio, como ele estaria furando a hierarquia e falando diretamente para os soldados menos graduados dentro das Forças Armadas. Isso antecipou um planejamento de uma retirada do João Goulart do poder que já vinha se desenhando, né? Na verdade, antes de 64, em 62, por exemplo, a gente já tem eleições para o Congresso, por exemplo, e que vários políticos contrários ao João Goulart, e muitos deles, inclusive, financiados por uma agência que recebia, inclusive, dinheiro norte-americano durante a Guerra Fria, já faziam esse embate muito forte ao João Goulart. Quer dizer, o Congresso, depois de 62, ele estava bem colocado também contra o João Goulart, por causa dessas eleições de 62 ali. Então, a gente observa que isso vinha se desenhando já, e esse discurso final acaba antecipando esses acontecimentos. E aí o que vai acontecer? O Olímpio Mourão Filho, general ali de Minas Gerais, sai da cidade de Juiz de Fora em 31 de março e desloca suas tropas com o objetivo de chegar ao Rio de Janeiro. Isso inicia um movimento de outras batalhões do Exército em outros setores da Força Armada que também vão fazer esse movimento, e aí o João Goulart se vê exatamente vítima de um golpe. Ele, observando esse movimento das Forças Armadas, acaba, por uma questão de proteção, inclusive individual, se exilando no Uruguai. Quando ele faz esse movimento, as Forças Armadas começam a conversar, a dialogar com o Congresso Nacional. Esse Congresso, que como eu falei para vocês, depois de 62, já tinha uma configuração bastante contrária ao João Goulart. E aí, de 31 até 2 de abril, há reuniões em que se decide, então, com a saída do João Goulart, em se declarar vaga a cadeira da presidência da República. E como o João Goulart já era vice do Jânio Quadros, quem assumiu ali provisoriamente a cadeira da presidência da República foi o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli. Foi nomeado, então, presidente provisório. Vamos dar uma olhada nas imagens. Então aqui a gente tem, por exemplo, o general Olímpio Mourão Filho. A operação que ele fez de sair de Juiz de Fora aí para o Rio de Janeiro, num golpe contra o João Goulart, foi inclusive chamada de Operação Poupai. Né? Por quê? Porque o apelido do Olímpio Mourão Filho era Poupai. Ele, assim como o personagem dos desenhos animados, tinha o hábito de fumar cachimbo. Né? Então aqui, o Olímpio Mourão Filho, por exemplo, né, essa figura central ali dos acontecimentos de 64. E também aqui a gente tem uma reunião no Congresso Nacional. Então essa reunião que vai considerar vaga a cadeira da presidência da República, que vai possibilitar que o Ranieri Mazzilli assuma provisoriamente a cadeira da República, até que, durante esse governo provisório do Ranieri Mazzilli, o que acontece?
eles acabam então, junto com a ala dos militares que tinha chego ali em Brasília, resolvendo fazer uma das primeiras medidas que ficou muito famosa durante a ditadura ou regime militar, como queiram chamar, que foi o chamado ato institucional. O ato institucional é uma norma jurídica interessante, porque ela tinha o mesmo status de uma norma constitucional. Há algumas pessoas, inclusive, que entendem que ela estava acima da Constituição, dentro ali da relação de poder que se forma, porque ela realmente podia colocar dispositivos contrários à Constituição, os atos institucionais, e que eles eram aceitos e eles passavam a valer para o Estado e para toda a sociedade. Então é feito ali o primeiro ato institucional. Então, pessoal, por que a gente chama de golpe esses acontecimentos? Horas. Porque quando a gente tem uma Constituição vigente, como era o caso da Constituição de 1946, essa Constituição que nós vimos sobre a República Populista, que foi aprovada ali, quando você tem uma força que derruba uma Constituição, que se coloca contra a Constituição e assume o poder e traz outra organização política do Estado para a sociedade brasileira, quando você tem algo que desrespeita a Constituição nesse sentido, nós temos um golpe. Né? Então, tecnicamente falando, a proclamação da República foi um golpe em cima da Constituição do Império, assim como a Revolução de 30 foi um golpe em cima da Constituição Republicana, aquela que instituiu depois, por causa dela, a República Café com Leite. Então, toda vez que uma Constituição é desrespeitada e que se coloca outra ação normativa sobre a Constituição, tecnicamente, sobre aquela Constituição, nós temos que chamar de golpe. Né? Então, aqui, em cima da Constituição de 1946, foi um golpe. Mas alguns acham justo, porque concordam com a ameaça comunista que o João Goulart representava, né? Há pessoas que interpretam dessa forma e acham justo o golpe. Ok, quer dizer, ok, você até pode interpretar dessa forma. Agora, isso não vai fazer com que deixe de ser um golpe, tá? Por quê? Porque exatamente você tem uma Constituição de 1946 que previa que depois do João Goulart deveriam haver eleições diretas para presidente e não um ato institucional que dispusesse normas que estivessem acima da Constituição de 1946. Então, tecnicamente, não tem como fugir da ideia de um golpe aqui. Veja bem, vamos lá. Então, a gente tem essa situação de um golpe e a gente tem, então, a promulgação do ato institucional número 1, que, como eu expliquei para vocês, estava, inclusive, acima da própria Constituição. Esse ato institucional número 1 vai fazer algumas disposições para o Brasil. Está aqui o ato institucional número 1, que são graves à democracia do Brasil. Em primeiro lugar, a cúpula de militares, então, que passa a assumir o poder a partir do ato institucional número 1, e havia representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ela podia cassar mandatos legislativos. Então, deputados, senadores, que fossem contrários às forças que estavam se colocando ali no poder, o ato institucional número 1 permitia que esses mandatos fossem cassados. E muitos deputados e senadores tiveram seus mandatos cassados. Mandatos que foram eleitos pelo povo. Agora poderiam ser cassados. Podia, dos políticos, suspender os seus direitos políticos até 10 anos. Quer dizer, se esse político se colocasse contrário, novamente, ao golpe que se estava instaurando ali, podia ter os seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Podia afastar do serviço público, qualquer pessoa que trabalhasse para o Estado poderia ser afastada do serviço público se considerasse que ameaçava a chamada segurança nacional. E aí, claro, a ideia de segurança nacional vai ser utilizada por aqueles que estão no poder nesse discurso da Guerra Fria de mostrar quem é subversivo, quem arrisca de alguma forma instaurar o comunismo no Brasil. Assim como o João Goulart foi uma primeira vítima disso, o presidente da nação, muitos outros seriam vítimas dessa perseguição. Tá? E o ato institucional número 1, mais simbólico talvez do que tudo, ele convocou eleições indiretas para presidente.
Quer dizer, ao contrário da Constituição, tudo isso aqui era contrário da Constituição, mas ao contrário do que a Constituição dizia para a sucessão da presidência, que seria pelo voto popular, direto, né? Isso é uma das características da República Populista, que se acabava agora, que se findara agora, né? As eleições seriam indiretas. E aí, essas eleições indiretas acabaram colocando no poder, então, um militar, o general Castelo Branco, que governou o Brasil de 64 a 67. Nós temos aqui, então, a figura do Castelo Branco. Muito bem. Como foi esse governo do Castelo Branco? Do ponto de vista econômico, ele foi um governo que realmente fez muitas contenções de gastos. Então ele foi um governo que nós chamamos de que foi rígido com os gastos fiscais, né? Um governo austero, a austeridade fiscal foi implementada pelo Castelo Branco. Realmente se poupou, se fechou as torneiras dos gastos públicos durante este governo aqui. Do ponto de vista político, durante o governo do Castelo Branco, a gente vai ver uma pressão para que o Castelo Branco ele repreendesse ainda mais a oposição a esse regime, a essa ditadura que se instaurava aqui assim. Então ele vai promulgar, por exemplo, o ato institucional número 2, né? Que, ao contrário do ato institucional número 1, que dizia que apenas as próximas eleições seriam indiretas, o ato institucional número 2 coloca como definitiva a ideia que eleições para presidente seriam indiretas. Dissolveu os partidos políticos, isso é importante, e depois criou apenas 2, o Partido dos Militares, chamado de Arena, Aliança Renovadora Nacional, e uma oposição permitida pelos militares, uma oposição contida, que foi o Movimento Democrático Brasileiro. Os outros partidos foram dissolvidos, né? Permitia ao presidente decretar estado de sítio sem que o Congresso Nacional aprovasse, permitia ao presidente intervir nas políticas estaduais, né? Permitia a demissão de funcionários que não estivessem adequados ao novo governo e permitia que fossem emitidos decretos pelo presidente da República com respeito à segurança nacional. Esses decretos, por exemplo, mostraram quem poderia ser punido contra aqueles que fossem acusados por crime político, né? Crime contra a segurança nacional. E além disso, como eu falei para vocês, estabeleceu esse sistema bipartidário a partir do ato institucional número 2 e os decretos que vieram regulamentando o ato institucional em decorrência do próprio ato institucional. Os partidos políticos no Brasil eles foram extintos e ficaram apenas os 2 permitidos. O dos militares e uma oposição contida, uma oposição permitida pelos militares, o MDB. Muito bem. Além disso, durante o mandato do Costa e Silva, nós também temos, do Castelo Branco, nós também temos o ato institucional número 3, né? Que instaurou que as eleições para governador e vice-governador seriam realizadas a partir dali, do ato institucional número 3, de forma indireta. O que havia acontecido? Já tinham ocorrido eleições para governador anteriormente, após o golpe, mas antes do ato institucional número 3, e a população acabou votando em vários governadores que eram oposição ao regime, né? Então, essa força mais repressiva aparece como uma resposta dos militares a essa eleição que colocou governadores da oposição, né? Em razão disso, eles endurecem a repressão e a partir dali dizem as próximas eleições para governadores serão indiretas, né? E aí, vocês lembram, pelos outros atos institucionais, que eles tinham o direito de cassar mandatos parlamentares. Então era feita de forma indireta e essas casas legislativas, elas eram controladas pelo regime. Eles podiam tirar a oposição dentro das casas legislativas. Quer dizer, as eleições indiretas ficavam muito mais controladas também.